A capacidade térmica de um corpo é determinada pelo... Opa, eu esqueci de pegar o microfone. Voltei. A capacidade térmica de um corpo é determinado pelo quociente entre a quantidade de energia que ele deve receber ou ceder e a variação de temperatura. Tá. Uma unidade de capacidade térmica pode ser kWh por grau Celsius. Cara, capacidade térmica é quantidade de calor por variação de temperatura. Quantidade de calor é energia. Quilowatt-hora é energia? Sim, quilowatt-hora é o irmão mais velho do Joule. Te lembra? Revisão. 1 kWh vale 3,6 vezes 10 na 6 joules. Esse númerozinho aqui é ótimo saber de cor. 3 milhões e 600 mil joules. E grau Celsius é variação de temperatura, então a 1 está certa. 2. No sistema internacional, a unidade é Joule Kelvin. Aí sim, né? Calor no sistema internacional é Joule e variação de temperatura é Kelvin. Então a 2 também. Uma garrafa térmica que tenha sido previamente aquecida ou resfriada e que conserva bem a temperatura do líquido que está dentro dela deve apresentar uma grande capacidade térmica. O que é uma garrafa térmica? É um calorímetro ideal. Calorímetro ideal. O que os calorímetros ideais fazem? Eles não interferem no processo de troca de calor, porque a capacidade térmica deles é aproximadamente igual a zero. Então, uma garrafa térmica de excelente qualidade tem que ter pouca capacidade térmica. 3 está errada. Uma garrafa térmica, sabe a temperatura, deve precisar pequena. Tá, 4 está certo. Então, essa questão aqui é 1, 2 e 4. 1, 2 e 4. Letra B de Brasil, ziu. E agora vamos para 11 e para 12, né, meus amigos? Da URGS. Não adianta chorar. São duas questões sobre o mesmo enunciado aqui. Tu tem dois cubos com dimensões idênticas, isso é muito importante nessa questão. Se as dimensões são idênticas, eles têm o mesmo volume. O volume do A é igual ao volume do B. Tu tem um de ouro e outro de chumbo, né, materiais diferentes. Estão sob uma placa aquecedora, inicialmente temperatura ambiente. E aí mostra as propriedades térmicas dos materiais. Tá. No topo de cada cubo é colocada uma cabeça de fósforo que fica em contato direto com o cubo. Então tu pegou o cubo ali e em cima do cubo tu colocou um fósforo. Como o cubo está sendo aquecido, vai ter uma hora que o fósforo pega fogo. Os dois cubos são aquecidos a uma temperatura final levemente superior à de ignição do fósforo. Com base nos dados, conclui-se que o fósforo acenderá primeiro no cubo. Aqui não tem nada a ver, né, com troca de calor. Isso aqui é o quê? Tudo a ver com troca de calor, mas é condutividade térmica. O fósforo vai acender primeiro no cubo que passar mais rápido o calor para ele. Quem é que tem mais condutividade térmica? O ouro. Nossa, a condutividade térmica do ouro é quase 10 vezes maior que a do chumbo aqui, tá vendo? Então, conclui-se que o fósforo acenderá primeiro no cubo de ouro, no cubo A. E que a aresta do cubo A será... Bom, aí a aresta, né? A aresta do cubo A será maior ou menor do que do cubo B no equilíbrio térmico. A aresta, que é o tamanho do cubo, vai depender do coeficiente de dilatação linear. O chumbo tem mais coeficiente que o ouro, o chumbo dilata mais. Então, e que a aresta do cubo A será menor do que do cubo B, porque o cubo A se dilata menos, porque ele é de ouro. Então é letra A menor, então vai dar letra A. Questão 11 é letra A. Agora, a questão 12 é o seguinte, assinar a alternativa... Ah, tá. Em outro experimento, a cada um dos cubos é fornecida independentemente a mesma quantidade de calor. Bom, aqui daqui é outra coisa. A temperatura final do cubo A será... Bom, a temperatura final depende do que daí? Depende do calor específico. Os dois calores específicos são iguais. Só que não depende só disso, né? Também depende da massa. O que acontece aqui? Tu tem dois cubos de dimensões idênticas. O que é densidade? Densidade é massa sobre volume. Né? O volume é o mesmo. Então, quem tem mais densidade tem mais massa e vice-versa.
A densidade do ouro é bem maior que a densidade do chumbo. Então, o que eu acabei de descobrir? Que a massa do cubo A é maior que a massa do cubo B. Como quantidade de calor é mc ΔT, se eu isolo a variação de temperatura é a quantidade de calor, é mc. Né? Então, a quantidade de calor é a mesma. E o calor específico dos dois é o mesmo. Quem tem mais massa terá menor variação de temperatura. Então, a temperatura final do cubo A será menor que a do B, porque o A tem mais massa. E a variação da energia interna dos cubos será, bom, aqui vai ser positiva para os dois. Te lembra? Variação de energia interna depende da variação de temperatura. Os dois cubos vão ter sua temperatura aumentada, só que o do A vai aumentar menos. Mas a variação dos dois vai ser positiva, porque para os dois a temperatura aumenta. Bacana essas questões da URGS aí, faz a gente pensar. Questão 13 é a famosa dilatação da lâmina bimetálica. Diz aqui que o termostato é usado para controlar a temperatura. O tipo de termostato é duas lâminas metálicas 1 e 2 conectadas. Quando a temperatura aumenta, o conjunto se curva em forma de arco, figura 2, fazendo com que a partir de certa temperatura o circuito seja aberto, interrompendo a passagem de corrente. Supondo que a lâmina seja constituída de ferro e cobre, cujos coeficientes de dilatação são 1,2 e 1,7, claro, o cobre se dilata mais, para produzir o efeito descrito, a lâmina... Bom, o que acontece aqui? Ó? O que a gente tem que saber de uma lâmina bimetálica? Quando a lâmina bimetálica se dilata, ela pode encurvar, né? Nesse caso encurvou para a esquerda, mas poderia encurvar para a direita. O que tem que saber? Que o corpo que fica para fora da curva é sempre o que se dilata mais, porque o que fica para fora da curva vai ter sempre um aumento maior. Então, se aqui nós estamos trabalhando com ferro e cobre e dilatou aqui para o lado do ferro, significa que o ferro tem menos dilatação. Então, aqui o 1 é o ferro e o 2 é o cobre. O que tem mais coeficiente de dilatação sempre fica por fora, aonde o tamanho é maior. Então, para produzir o efeito descrito, a lâmina 1 tem que ser ferro. Então, pode ser a A. 2 ferro não pode, então. A lâmina 1 deve ter coeficiente de dilatação menor do que a outra, correspondendo, portanto, ao ferro. É a letra A. O ferro fica por dentro da curva porque ele tem menos coeficiente. Então, questão 13, letra A. Muito bem. Encerrando essa série aqui também.